Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com a Amarilis Sardenberg. Tudo bem, Amarilis? Oi, Wilson, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Ótimo. Bem, Amarilis, para a gente começar, é importante que as pessoas te conheçam. Quem é a Amarilis? A Marilis, eu atualmente sou sócia da Interlink Consultoria, que é uma consultoria especializada em mercado de capitais. Eu também sou membro do conselho da Indeval, que é a Central Depositária e Clearing Mexicana. Também sou membro do conselho da CERC, que é a Central de Registro de Recebíveis aqui no Brasil. Tá. Isso atualmente. Também sou do Conselho de Autorregulação da Ambima. Nossa, É, belo currículo. Eu é. escolhi bem, hein? E no passado eu fui COO e CRO da BMF Bovespa, da CBLC e da Bovespa. Nossa. Responsável pela central depositária, pela clearing, pela contraparte central garantidora das operações na Bolsa, da BMF Bovespa, que atualmente é B3. Tá. Uau! Também, já que é para falar de mim, fui presidente da Central Counterparty Association, American Central Counterparty Association, também fui presidente da CCP Global, que é a Associação Internacional de Contrapartes Centrais. Gente, tenso. Olha só, que bacana. Bela, parabéns, hein? Bela Obrigada. trajetória. Bela trajetória. Amaris, com todo esse background, é inevitável perguntar. Meus alunos têm muita dúvida, porque infraestrutura é um negócio que você não vê. Todo mundo vê as pessoas comprando e vendendo na bolsa, home broker e tal, mas ninguém vê. E aí, nas minhas aulas, tem que maior trabalho para explicar o que que é e dizer por que que é importante. Então, eu vou deixar para quem sabe realmente explicar. Me conta um pouquinho, conta para a gente um pouquinho que é uma infraestrutura de mercado, e se quiser dar os exemplos bem do mercado de bolsa, que é o que você estava falando, comentando agora, fica à vontade. E a gente tentar entender o que que é, para que que serve, por que que é importante. Legal. É o seguinte, a própria bolsa é uma infraestrutura de mercado, Olha, né? boa. Eu acho que assim, o clássico de uma estrutura de mercado, que é clássico, portanto tradicional, é que você tem uma bolsa, que é onde tem a plataforma de negociação. Que Mas já garante que as negociações vão andar, andar, vão isso, combinar. isso. Então, a bolsa, uma das questões super importantes é a bolsa ter uma plataforma de negociação. Hoje em dia, quase todo o mundo todo, as plataformas de negociação são eletrônicas. No passado, tinha aquilo que a gente chamava de pregão viva voz, e essas plataformas eletrônicas, elas emulam uma negociação que antigamente era feita no mercado ao vivo, com as Tá. pessoas dentro de um ambiente comum, né? Então, assim, a Bolsa é um lugar que tem essa plataforma de negociação e para fazer registro de compras, de operações de compra e venda de ativos, sejam ações, sejam debêntures, cotas de fundos, etc. e tal, essa plataforma tem que estar constituída com todas as regras para aceitação de negócios, né? Enfim, então, assim, você não pode colocar na plataforma de negociação, por exemplo, da B3, um negócio a qualquer preço, né? Você tem intervalos de preço, você tem intervalo de quantidade que essa plataforma aceita. Tem títulos que são elegíveis a estar nesta plataforma. Então, por exemplo, a gente está acostumado a pensar assim, a Petrobras é listada, a Vale é listada, Itaú, Bradesco, enfim, todas essas empresas são listadas, mas é, elas são listadas porque houve todo um processo que é realizado pela Bolsa para aceitação das empresas listadas e quais as condições para elas serem listadas. E que elas vão negociar lá, vão negociar ação, vão negociar debênture, Agora vão começa bem antes. bem antes. Então, assim, a plataforma, ela é o resultado de um trabalho prévio, né? Claro que ela é um sistema eletrônico super sofisticado, com baixa latência, que faz negócios assim, milhares de negócios em tempo real, mas tem todo um processo para trazer aqueles ativos, que é o processo de listagem, dentro da plataforma de negociação. Tá. Além da plataforma de negociação, a bolsa não existe só com plataforma de negociação, e este é o lado menos visível, este que eu vou falar agora. Quase invisível. É mais invisível para a maior parte das pessoas. Por quê? Esses títulos que são, uma vez que a Bolsa aceitou alguma empresa para ser listada, o ativo daquela empresa, dentro a empresa tem que concordar com as condições que a Bolsa estabelece, por exemplo,
dá informação sobre tudo que ela faz, que a gente chama de atos e fatos relevantes, enfim, se ela deu um dividendo, um juro sobre o capital próprio, se ela deu bonificação, várias possibilidades que a empresa dá para remunerar os acionistas, ela tem que, para fazer isso, para entrar na bolsa, mas ela tem que fazer isso também com o que a gente chama de central depositária, que é uma das infraestruturas de mercado que faz parte do ecossistema bolsa. Eu vou falar primeiro quais são as instituições do ecossistema, depois eu falo qual é a função de cada uma delas. Ótimo. Tá certo? Então, dentro do ecossistema da Bolsa, nós temos a central depositária, que eu acabei de mencionar, que é onde os títulos são guardados para serem negociados nas plataformas de negociação. A gente tem o sistema de liquidação. O que é isso? Assim, quem comprou tem que pagar o que comprou e receber o que comprou. Tá. Quem vendeu tem que entregar o que vendeu e receber o dinheiro pela venda que fez, né? Isso das ações. O sistema de liquidação, que é outro vértice, aí, outro pilar da infraestrutura da Bolsa, ele é responsável por fazer essa operação, Tá. de liquidar as operações de compra e venda, né, Aqueles títulos que estavam depositados. dos títulos que estão previamente depositados na central depositária, tá certo? Então, eles estão previamente depositados, então estão lá guardados pela central depositária da Bolsa. Quando existe uma transação nas plataformas de negociação, esse título, essa transação tem que ser liquidada e, inclusive, com o pagamento e movimentação dos ativos na central depositária. Mudar a titularidade dos ativos na central depositária. Em paralelo a isso, bolsas que contam com grandes volumes de negociação, a nossa, por exemplo, B3 é o caso, em geral, elas têm como uma quarta infraestrutura de mercado uma contraparte central garantidora. Por quê? A gente não entende. Isso é difícil de entender. Isso aí você tem que gastar um tempinho maior, hein? Então, essa tem que... O que acontece? Por quê? Você imagina, na bolsa, no ambiente de negociação, através das plataformas home broker, né, dos que a bolsa chama de DMA, são feitos os negócios. São feitos milhares de negócios. Isso significa que tem milhares de operações de compra e venda para liquidar todos os dias, tá certo? E essas operações de compra e venda para liquidar todos os dias, para facilitar, baratear o custo dessa transação, o que o vértice liquidação faz? Ele calcula quanto as pessoas compraram e quanto elas venderam. Então, ela calcula um saldo líquido multilateral que cada um de nós tem a pagar ou a receber cada dia. Então, ela faz essa conta... Eu com você, eu com outro, eu com outro. Isso. Então, a Bolsa calcula assim, olha, o Hudson operou com a Marilis, operou com a Cristina, com o Vladimir, sei lá. Então, a Bolsa soma assim, no final das contas, o Rubens, o Hudson vendeu ou comprou e ele tem a pagar ou a receber. Então, a clearing da Bolsa calcula isso, o sistema de liquidação. Quanto que, no final das contas, no final do dia, de tantas transações que o Hudson fez, quanto ele tem para pagar, tem para receber. Tá. E isso, ela calcula o saldo do Hudson perante todos os demais participantes do mercado, né? Acontece assim, imagina, você operou com um monte de gente. Se uma dessas pessoas não pagar por essa operação, não dá para estornar tudo, porque já houve, por exemplo, a formação de preços. Quando foi feita a negociação na plataforma, ficou registrado que aquela transação saiu a um preço X, né? Então, assim, não vai desmontar aquela operação, porque você teria uma distorção permanente de preço se aquela operação não for honrada, digamos assim, ou liquidada no termo técnico, né? Então, isso seria horrível, não teria mercado, não teria esse volume de transação. Que hoje em dia é mais de 20 mil. E são em dinheiro e milhares de transações em número de transações. Então, para que isso aconteça e não cause um trauma no mercado, por exemplo, assim, alguém não pagou, Tá. a contraparte central ela se interpõe.
Então, você sempre está comprando ou vendendo na bolsa. Tá. Então, na verdade, é claro que em termos práticos, as relações são bilaterais ou multilaterais entre os vários participantes do mercado. Mas, do ponto de vista jurídico, existe um processo pela contraparte central que se chama novação. Inovação. Novação é um conceito jurídico que é usado no Brasil, usado no mundo inteiro, que é a contraparte central se interpõe entre compradores e vendedores do ponto de vista jurídico, de tal forma que se alguém não pagar, ela paga no lugar, a Tá. contraparte central, entendeu? E Entendi. com isso consegue dar curso às operações. Então, assim, um conceito muito precioso que existe neste mundo é que, Hum, assim, se você vai fazer saldo líquido multilateral, ou seja, apurar o quanto o Hudson comprou ou vendeu no final do dia, se ele tem a receber ou se ele tem a pagar, que você só possa fazer isso se você tiver uma contraparte central garantidora. Se tá. você não tiver a contraparte central garantidora, o recomendável é que você liquide transação por transação ou faça o saldo bilateral, mas não multilateral. Não sei Ou se está seja, claro. sempre pares. Pares. Isso sim. Se você não tiver um multilateral, você vai ter que fazer pares e liquidar. Isso. Fazer pares Então, e isso liquidar. torna o sistema mais ineficiente, mais custoso, mais lento, né? A despeito das tecnologias todas que existem hoje, entendeu? Tá. No limite, você teria que liquidar transação por transação. Mas assim, É, bem leigo, pensei, vou liquidar transação a então, isso transação. sim, hoje em dia, com essa tecnologia, é uma coisa que a gente pode pensar, mas quase nenhuma bolsa grande do mundo faz isso, né? Enfim, Tá. faz em menor escala. Enfim, então, essas infraestruturas que a gente está falando, quando a gente fala de bolsa, na verdade, a gente está falando de Um um ecossistema, vamos dizer. ecossistema. E, então, você tem a bolsa. Quem são os principais participantes das bolsas? Intermediários, corretoras, distribuidoras, bancos. Aí você tem a central depositária. Quem é o participante da central depositária? O custodiante, né? E esse custodiante, quem são? As corretoras, as distribuidoras e os Mas em bancos, outro chapéu. com outro chapéu. Quando você faz a liquidação, é a mesma coisa. Você tem o participante de liquidação, né? E o membro de compensação. Na bolsa, esse papel é um só. Tá. Ele é, ao mesmo tempo, para uma grande parte dos mercados, ele é o participante da clearing, ele é um membro de compensação, então ele faz as duas coisas. Ele liquida e também é o membro responsável pela liquidação das operações perante a contraparte central. Tá. Tá. O que é importante que às vezes as pessoas não se dão conta é que cada atividade dessa tem uma regulação diferente, como você mesmo falou, entendeu? Então, a atividade bolsa é a 135, né? Tá bom. A Resolução CVM, né? resolução CVM 135. Tá. Para você ser intermediário, agora eu não vou lembrar o número. Mas é uma resolução CVM. Isso. Para você ser custodiante, a resolução 32. Toda a parte de liquidação, toda a parte de contraparte central é com o Banco Central. E essas regulações são da CVM, a de Bolsa e a de Central Depositária. Toda a parte de liquidação, membro de contraparte central, tudo o Banco Central que regula. Tá Então, bom. nós temos no ambiente de Bolsa, além desses 4 pilares, esta outra. Quase dupla regulação, né? Você tem dupla regulação o tempo inteiro. O É. tempo inteiro. Então, a Bolsa Brasileira, ela é sujeita a normas da CVM e do Banco Central. Portanto, ela é supervisionada pela CVM e pelo Banco Central. Ela e os respectivos participantes. Tá. Você falou que você da central, da CCP, né? Depositário Central, mas como é que ele honra? Tem que ter dinheiro, né? Os participantes. Tipo, pensando aqui no FGC, que todo mundo contribui com alguma coisa. Como é que funciona para fazer esse caixa desse Então, vamos contraparte? começar por aí, mas Ah, assim, cada uma uma dessas verticais da Bolsa tem critérios para você ser participante. Então, por exemplo, você ser intermediário na Bolsa, você tem que ter um monte de coisas, né? A capacidade de oferecer para o seu cliente acesso às transações que são feitas na Bolsa, seja via plataformas home broker,
Mas, assim, o home broker é um tipo das diversas plataformas que a Bolsa tem. Ela tem para institucional, ela tem para mesa, ela tem várias plataformas, né? Tá, Então, assim, você para ser intermediário, para poder ter acesso, você tem que provar para a Bolsa que você tem condição de fazer isso. E você tem que provar que você tem garantia, sistema de tecnologia, rapidez, a bolsa agilidade. audita lá. Ela audita Deixa eu ver se você tem tudo isso mesmo. e a Tá, Bolsa, antes de uma instituição começar a operar, ela faz uma auditoria para ver se ela tem essas condições que está tudo escrito lá nos manuais dela, tá certo? Exaustivamente explicados nos manuais. Aí, para você ser dentro da central depositária, é a mesma coisa. Você tem que ser capaz de identificar o seu investidor final, manter uma estrutura de contas que separe os ativos de cada um dos seus investidores, né? Você não pode botar tudo numa cestona, pelo menos não aqui no Brasil, e deixar lá. Você tem que ter esta capacidade. Estou dizendo uma das muitas, né? Você tem tá, que ser capaz de fazer conciliação dessas contas, extrato para os seus investidores, etc. Tal. No que diz respeito à parte contraparte, que foi esta que você me perguntou, tá. também, para você ser membro de compensação da Bolsa, também tem que atender uma série de requisitos. Entre esses requisitos, você tem, por exemplo, estrutura de capital. Você tem que ter um patrimônio mínimo. E isso limita a tua capacidade de assumir compromissos ou não. Você tem que... a Bolsa calcula, tá? A Bolsa Tá. calcula assim, você tem que chamar garantias dos seus participantes, né? Você tem que ser responsável, e a Bolsa calcula quanto cada um dos seus investidores, né? O Os Hudson, por investidores, por exemplo. exemplo, tem que depositar de garantia em função dos compromissos que ele está assumindo. Isso é muito mais vale para derivativos do que à vista, né? Porque à vista são as próprias ações que o cidadão tem. E você também tem que contribuir para os fundos que a Bolsa administra, E entendeu? aí, eu investidor ou eu liquidante? Eu, membro de Tá compensação. bom, eu Em vou geral, membro de compensação. compensação tem que Tá. fazer um depósito lá de uma garantia para garantir as operações minhas e dos meus clientes. Tá. Enfim, As operações do Hudson, a princípio, o agente de compensação está garantindo. eu diria que 90% são as garantias que o próprio investidor coloca, Ah, tá bom. entendeu? Os fundos, eles são uma garantia em tese residual, Tá bom. tá? Porque estou entrando num terreno difícil, hein? Vai abreviando. Não entra em detalhe também, não. Porque é um terreno difícil, assim, porque a Bolsa, como garantia, aceita uma lista Tá. de ativos, né? Que são as ações da própria Bolsa, títulos públicos, etc. e tal. E ela aceita todas essas garantias com um desconto do valor de face, porque ela sempre tem que olhar se aquilo sofreu altas e baixas e ela vai ajustando isso periodicamente, tá certo? Mas pode ser que não tenha dado tempo de fazer alguma correção naquilo que a Bolsa calcula Tá. como ajuste. E se ela errar nisso e ela tiver que executar a garantia, então o que acontece? Aquela garantia pode ser insuficiente. Tá. Então ela tem como um segundo colchão, por exemplo, esse fundo que é constituído para o caso de houver algum problema na sua precificação das garantias aceitas e coisas dessa. Por isso Tá. que eu disse que era super técnico, mas Não, mas foi super bem, né? Você é professora também, né? Pelo jeito, né? Nossa, foi super bem. então um pouco aí. Mas me diga uma coisa, isso não surgiu do dia para a noite, né? Conta um pouquinho Isso não para a surgiu. gente aí. Uma coisa importante para dizer assim, isso de aceitar ativo como garantia é uma coisa muito brasileira. Ah, é? Porque, por exemplo, a Outra Indeval, pergunta que eu ia te fazer, se a gente estava num padrão mundial ou não. a gente está, e eu já posso falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, a Indeval, que eu faço parte do conselho, que É mexicano? é mexicana, ela, por exemplo, na atividade de contraparte central, ela não aceita nenhum ativo, ela aceita só dinheiro, entendeu? Então, para Cash. isso é muito comum na Europa, por exemplo, aceitar cash. É só dinheiro, entendeu? Por isso que existe uma grande discussão em relação às contrapartes centrais, porque elas são instituições, em geral, que demandam muita garantia e elas imobilizam muito dinheiro, né? Às vezes, títulos muito líquidos, títulos governamentais, que são, em geral, têm liquidez. Esses são Isso. aceitos. Só que, diferente do Brasil, os títulos governamentais, no passado, historicamente, oferecem poucos juros. Então, ninguém quer manter, como aqui a gente tem
um Tá. caminhão de títulos públicos porque os juros são altos. Mas, Sim, então, para a gente, tanto faz. A pessoa ter um título público e dar aquilo como garantia, tudo bem, porque ela continua, o título continua sendo dela, sim. né? E rendendo os juros todos. Agora, fora do Brasil, ninguém quer comprar título público ou dar dinheiro em garantia, entendeu? E é muito comum que isso aconteça. Então, é um grande problema para as contrapartes centrais em outros países. Tá. Mas isso não é nenhum demérito para a nossa estrutura, muito pelo contrário, né? Enfim, reflete um sistema super sofisticado que é capaz de fazer esse tipo de coisa, tá certo? E me conta, Maria, isso aí não surgiu do dia para a noite, né? Ah, Como é. é que era antes disso tudo? Conta pra gente. Na verdade, não precisa contar a história toda, mas dá um overview pra gente de como é que era e como é que foi esse trabalho para montar essa estrutura. Quando é que chegamos nesse estágio, mais ou menos? Foi um longo processo de evolução, né? Enfim, a Bolsa Brasileira tem mais de 100 anos, né? Então, essa infraestrutura foi sendo criada ao longo de muitos anos. Para quem não sabe, o Brasil teve várias bolsas também. O Rio de Janeiro tinha bolsa, tinha Minas Gerais, tinha Tinha bolsa, Minas, tinha no Nordeste, tinha né? no Sul, tinha uns 9 bolsas, Nove eram no bolsas. total, né? Então, assim, o que que eu posso dizer em relação a isso? Esse conceito que está até hoje, eu diria assim que grande parte dele passou por um processo de amadurecimento na década de 90, né? Tá Enfim, bom. Pós-real, provavelmente. pós-real, Né? exatamente, pós-real. Na verdade, o que aconteceu é que nesta década, começou nos anos 80, mas se aprofundou isso, Hudson, você sabe muito bem, que você estava no mercado nessa época, e a gente foi exposto a isso de uma forma muito rápida e muito intensa, o processo de globalização, Sim. né? E o que acontece? Eu vou dar a minha modesta visão, porque eu sei que tem outras visões de como a gente chegou na estrutura que tem hoje. Eu, como estava lá naquela época, vi as coisas acontecerem desta forma. Uma visão privilegiada. Era privilegiada, mas tem outras interpretações. Mas, do meu ponto de vista, aconteceu o seguinte: a gente queria receber o dinheiro que estava vindo de fora. Era importante para as empresas se capitalizarem, eram muitos investidores estrangeiros com volume enorme de dinheiro querendo entrar no Brasil, e a nossa estrutura não era uma estrutura que pudesse ser comparada com o que tinha lá fora. Então tinha um gap grande, né? Um gap grande. Por exemplo, assim, a gente não tinha essas figuras de custodiante separada do intermediário e do membro de compensação separado do intermediário. E o nosso mercado era dominado por corretoras pequenas. Tá. Então, e não tinha sistema de pagamentos que fizessem a troca de dinheiro em tempo real como existe hoje, que a moçada nem sabe que não era assim. Eu sempre falo, gente, vocês não sabem que antigamente um cheque do Rio para Goiás demorava uma Uma semana para semana processar. era mais ou menos isso. Então, assim, quando os investidores internacionais vinham para o Brasil, eles faziam o tal do assessment, né, para ver se era um mercado seguro, como é que funcionava tudo. E primeira coisa, eles falam o seguinte: então eu só posso operar com corretoras de bancos internacionais ou com corretoras de grandes bancos. E a Bolsa não queria isso, né? O mercado não queria isso, nem era a Bolsa. O mercado não queria isso, porque você tinha um mercado com mais de 100 corretoras naquela época e todo mundo queria atender esses investidores. Sim, E aí nessa interlocução, eles começaram a explicar como é que funcionava o mercado lá fora. E vinha gente do mundo inteiro. Vinha gente, principalmente, óbvio, dos Estados Unidos, mas vinha do Canadá, vinha da Europa, vários países, em especial a Inglaterra. Muita gente do Japão vinha para cá para entender o mercado, para ver se o mercado era seguro, a infraestrutura era segura, para poder botar o dinheiro aqui, porque eles tinham que justificar nos seus próprios reguladores que as regras que estavam em vigor eram regras que serviam para eles, tá certo? Então, de vários pontos de vista, não é assim. Então, desde assim, tem um processo de formação de preço que é bom, né? Enfim, os preços são bons, eu consigo ter liquidez, um negócio executado é honrado, né? Você tem um lugar seguro para a guarda de informação. Esses investidores que vinham para cá não eram pessoas físicas, eram grandes investidores institucionais, grandes fundações americanas, por exemplo, professor da Califórnia, que eu me lembro, sei lá, bombeiro de Nova York, era esse tipo de gente que vinha investir no Brasil. bilhão, né? Era coisa de bilhão. E esses caras não colocam o dinheiro deles numa infraestrutura que não é segura. Sabe se no final do dia vai compensar, se vai Cuidar se o título que ele cuidar. comprou está lá, e se ele vender, se ele consegue vender, se o preço não vai ser aviltado. Enfim, tudo isso era importante já naquela época. E aí eles vinham para cá
E a gente começou, a partir desta motivação, digamos, É. a estudar outros mercados, né? Quais eram os pontos que a gente tinha que estavam defasados em relação àquilo que eram práticas comuns no mercado internacional? A gente começou a estudar muito isso, tinha um time grande fazendo isso, e a gente não só fazia isso dentro da Bolsa, como a gente criou na época, eu diria assim, pode parecer arrogante, mas era um grupo de inteligência de mercado, né? Que reunia os técnicos da Bolsa, reunia o pessoal da Andima e Ambid, né? Ambite. Antes de ser Ambima, reunia os reguladores, Banco Central, CVM, e instituições que a própria Bolsa trazia para discutir, e com a contribuição de muita gente daqui e fora daqui, a gente conseguiu entender qual era a infraestrutura que a gente precisava ter. Porque a gente não separava assim, a bolsa, a atividade depositária era uma coisa acessória e menos relevante. Liquidação também. E contraparte, então, assim, o conceito era muito primário. A gente até falava que tinha, mas era muito primário. E aí a gente começou a costurar o que deveria ser. Então, a gente fez uma grande separação na bolsa, então a gente vai ter uma área clara responsável pela guarda, uma área clara responsável pela liquidação, uma área clara responsável por entender o risco e desenvolver modelos quantes para dar conta do que é uma atividade contraparte central. Teve que trazer gente quant para poder fazer isso, né? Enfim, não tinha na época, não tinha, era visto como uma coisa bem mais simples. E aí a gente, a partir de entender que fazer a separação, e que essa separação não adiantava ser só dentro da bolsa, tinha que ser também para a indústria. Um exemplo assim que é óbvio, né? Hoje, né? Hoje, mas por exemplo, o Citi não podia ser custodiante sozinho, o Banco de Boston na época. Eles só podiam se eles tivessem uma corretora, entendeu? Eles não queriam eles não queriam ser intermediários, não era a vocação. E mesmo dentro do Citi, fora do Brasil, tudo, essa é uma atividade que não é dentro do intermediário, é uma atividade paralela. Quer dizer, tem sua própria vida, Sim, né? sim. Entendeu? Então, assim, a gente que teve, é que eu estou falando para os alunos também, Até você mais. sabe tudo, Quem dera, quem dera, quem dera. Não, super você é didático. mestre, né? Mestre nisso tudo, mas assim, o Citi, por exemplo, ele tinha um negócio de custódia ao Citi, o JP Morgan, eu preciso ser justa, não vou lembrar de todo mundo, Sim. mas enfim, State Street, Brown Brothers Harriman, vai pondo os bancos japoneses, os europeus, enfim, o BNP Paribas, enfim, o Santander, todos esses caras tinham um business forte de custódia, independente da intermediação, que não podia ser desenvolvido no Brasil porque a gente não tinha na bolsa estrutura para isso e a regulamentação não enxergava assim, entendeu? Então foi todo um trabalho de, por exemplo, construir a figura do custodiante, de ser uma instituição cuja a atividade principal, o business, é ser custodiante. Tá. E com isso, tirou assim, tirou um monstro da sala, porque aí os investidores estrangeiros, eu não vou precisar deixar o meu título custodiado com uma corretora pequena. Eu até faço negócio através dessa corretora, o meu negócio de intermediação, mas o grosso do meu patrimônio eu quero deixar com um bancão, né, que é uma especialização, né, e é caro, é um negócio muito assim, tecnologia intensiva e mão de obra intensiva até hoje, né? Enfim, tem muita coisa porque não tem padrão internacional, ainda tem muita coisa que é mão de obra intensiva. É, e, por exemplo, a gente fez isso. A gente fez isso dentro da própria bolsa e, obviamente, discutindo com a CVM, porque ela também precisava criar uma regulamentação que espelhasse uma responsabilidade específica para esse tipo de atuação. Entendeu? Isso começou lá por os 2000 e pouco. Até então não tinha regulamentação para isso. Tinha uma chamada 89, mas que você pegasse, eram duas pagininhas que não falavam nada com nada. Para uma atividade desse tamanho. Hoje você tem, né, a 32 que é a resolução CVM, que cuida só disso, né, de o que é um serviço de custódia. A gente tem hoje, né, e naquela época também, assim, ó, não adianta só fazer o teu figura do custodiante, a gente precisa formalizar melhor, porque ficava misturado, bolsa, escriturador, custodiante, embora as atividades já existissem. Tudo maneiro negócio É um só, né? negócio mal resolvido. Não é que não tinha, mas era muito mal resolvido. Aí também fomos em paralelo com o custodiante, escrituração, dando responsabilidade, quem pode, né? Quais são
em que medida isso era complementar com a atividade custodiante e com a atividade central depositária. Então, assim, isso foi uma grande mudança que foi De acontecendo. comportamento também, né? As pessoas Tudo, enxergavam seu negócio de um jeito e começaram a ter que entregar seu negócio de outro jeito. É a mesma discussão de na outro antiga jeito. vida. O cara, não, mas eu falo, não, mas isso aqui é uma coisa, não, mas eu faço tudo isso. Não, mas tudo isso não é tudo isso. Tudo isso são várias coisas, não é uma coisa só tudo isso. Por isso que foi super bacana. Foi um negócio assim, você vai falar, ah, quem liderou? Foram boas cabeças que estavam olhando assim, precisamos expandir a capacidade do mercado brasileiro de atrair, participar do fluxo internacional de recursos, e a gente não vai conseguir fazer isso. Obviamente, participar do fluxo internacional de recursos significa você ter estabilidade política, econômica, social. Mas essa parte a gente na bolsa e o mercado não consegue resolver, tá certo? Isso é Certo. uma questão de É. país. Agora, naquilo que era a nossa possibilidade de atuação, a gente resolveu fazer junto. E foi um grande projeto, assim, de muitos anos e não sempre muito óbvio, né? Enfim, eu Muita estou coisa para aprender falando, no caminho, né? eu estou falando olhando da agora para trás, mas na época a gente tateava assim, e mais que tudo, você podia cair no erro de copiar modelo errado, porque a tendência em qual é o melhor modelo? Vamos copiar. E a gente descobriu que não tinha melhor modelo, que a gente Das tem. questões específicas de Brasil também. E no mundo, assim, todo o mercado está organizado de uma forma que é de acordo com a história daquele país, daquele mercado. Você não consegue reproduzir, entendeu? Então, você pode aproveitar boas experiências, né? Mas, assim, copiar igualzinho não existe, entendeu? Porque tem muitas características diferentes na evolução de todos os mercados. Aí você fala assim, ah, vamos copiar os Estados Unidos. Estados Unidos sempre foi assim, um exemplo de mercado desenvolvido. Até hoje é o mercado mais desenvolvido do mundo. Mas não necessariamente, no detalhe, tudo que é feito lá, a gente deveria Nem tudo que copiar. é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Tem muitas coisas que eles fazem que eles gostariam de fazer diferente, mas também eles não conseguem, porque não dá para mudar da noite para o dia, enfim, é difícil, né? Não, a gente não tem nome, né? Meio que desfazer a casinha e fazer uma casinha nova, às vezes é muito E caro, né? praticamente foi isso que a gente fez na infraestrutura do mercado brasileiro em 2000, porque aí a gente, quando tinha um diagnóstico bom de pelo menos o grosso da que a gente devia fazer, a gente começou a conversar com a CVM, que tomou lá, montou grupos de trabalho para o mercado, etc. e tal. Eram discussões intensas e permanentes. E também com o Banco Central. E a gente falou, Banco Central, é o seguinte, olha, o nosso sistema de pagamentos é arcaico, né? Assim, a gente não tem Ah, então teve um pezinho no SPB também, vocês, né? totalmente. Assim, agora a gente deu muita sorte, porque o Banco Central, quando a gente foi falar com o Banco Central, estou falando a gente porque foi muita gente do mercado. Na época a gente tinha a prática de fazer junto, né, com o mercado. Acho que espero que seja assim até hoje, porque eu não sou mais na bolsa, mas enfim. A gente foi falar com o Banco Central e a gente falou, olha, esse sistema nosso é arcaico, sabe? A gente liquida a operação em cheque, né? Embora possa dizer que tudo eletrônico, vai lá no CETIP, que era o sistema privado para o mercado, mas assim, você não tem garantia de que aquele dinheiro é final irrevogável, que era um conceito caríssimo no mercado internacional, que era assim, É. as transações no mercado de ações, era basicamente ação, elas tinham que ter caráter definitivo e revogável, entendeu? Tá. Você não, assim, não podia ter estorno de uma operação. E para que isso acontecesse, não podia ter cheque voltando. Pagou, Sim. pagou, entendeu? E a gente, quando foi falar desse ponto com o Banco Central falou: olha, vocês não sabem, mas nós estamos aqui discutindo um novo sistema de pagamentos para o Brasil. Olha só, hein? Então, foi muito assim, um timing de quem está antenado com o que está acontecendo no mundo e como você deve evoluir. E assim, o Banco Central estava, a gente também estava, a gente mercado, né? E a gente, quando a conversa foi para o mesmo caminho, nunca teve conflito entre o que a gente queria e o Banco Central propôs. Claro que teve ao longo do caminho um monte de discussão de detalhe, Sim. entendeu? Porque o Banco Central no começo assim, ah, não quero, só vou deixar a clearing, vou deixar a clearing. Deixou a gente entrar. A clearing vai ter conta de liquidação, não vai ter conta de liquidação. E vou dizer, nós somos um dos poucos, éramos naquela época, um dos poucos países que tinha conta de liquidação no Banco Central, que a gente diz assim, todo mundo paga para a gente numa conta nossa no Banco Central e recebe numa conta nossa no Banco Central, né? Tá. Os Estados Unidos não tem isso até hoje.
Caramba. Ele faz isso em 3 bancos, que eu me lembro, é Citi, JP e Boni, acho, Tá. né? A gente também tinha que fazer antes num banco privado. Aí foi uma grande mudança. Isso tira um risco enorme, porque você nunca tem risco de principal, que é assim, risco de perder 100%. Hoje em dia você já tem mais países com isso, tipo Índia, China, né, os nórdicos, enfim, eles também têm essa condição privilegiada de ter conta de liquidação no Banco Central. Tá. Mas isso foi uma coisa que foi introduzida naquele momento. A gente aqui do Brasil participa do sistema de mensageria, que é o SWIFT local, né? Enfim, o nosso SWIFT local, que foi concebido pelo Banco Central em conjunto com o mercado, as mensagens todas, a gente participou dessa discussão, a gente estava no grupo e até hoje participa, né? Enfim, de tal forma que o SWIFT local, troca de mensagem, tinha as mensagens que eram específicas para a gente, né? Então, o primeiro passo foi conseguir uma convalidação para a parte de clearing da bolsa. Tá. Mas também a gente deixou conseguiu que o Banco Central autorizasse que toda a parte de pagamentos dos eventos corporativos, juros, dividendos, etc., também fosse feito na nossa conta de liquidação, o que Pô, também tirou um risco enorme para os investidores finais, porque o dinheiro vai direto para o custodiante e não precisa passar por outro lugar. Enfim, são uma série de ajustes que hoje estão tão incorporados que a gente não enxerga. É como assim? A moçada aqui não viu o que não é ter Pix, né? ah, E quem não viu o que era ter TED. E a gente passou por ter TED, né? Que já foi assim, toque, TED. DOC, TED, né? TED que já foi uma grande, porque daí você já tinha transferência de dinheiro em tempo real, e aí o Pix melhorou ainda, porque você tem mais facilitada a transferência do dinheiro em tempo real, né? Enfim. Então, Quantos anos é nessa construção, mais ou menos? Esse ápice dessa construção, esse pedaço pegando fogo aí. aqui foi de 2000 a... O grosso foi de 2000 a 2002, 2004, e aí 2002 é o SP, né? é o SPB, 2002. É que assim, é difícil falar, porque desde, sei lá, 90 e poucos, a gente já estava estudando isso. Tá. Que esse conhecimento não veio dizendo assim, não, agora o sistema Banco Central vai ter sistema de pagamentos em tempo real. Aí você está no dia seguinte pronto. Não, a gente evoluiu assim, tem um monte de refinamentos de conceito Tá. feitos desde a década de 90 até chegar no 2000, quando foi anunciado o sistema de pagamentos, a gente já sabia quase tudo o que ia fazer. O que a gente queria, o que a gente não queria. Construção ali, tudo sendo construído ao mesmo tempo, que não é fácil, Não é né? Então, fácil. uma coisa já tem uma coisa pronta, eu olho para ela e digo, vou fazer assim para falar com ela. Agora, quando você não sabe como ela será direito, né? Aí vai, não, vamos fazer assim, não, volta um pouquinho, não, ficou um pouco diferente. E criando consenso de mercado, né? Consenso de mercado e consenso dos reguladores, para poder implementar. Eu diria assim, que começou no início da década de 90 e foi até Uma 2005, mais ou menos. Pelo menos uma mais ou década nessa menos, história. década de Porque daí você fez o grosso 2000 até 2002, mas depois tiver muitos Aí tem ajustes. toda a parte de concepção também antes, Isso, né? Muita gente. Você falou, chegar. Tem muita gente que não conhece esse negócio, né, de associação de classe, e a Bolsa no passado tinha, acho que já tem até hoje, mas acho que talvez tivesse mais, né? Tipo assim, criar o consenso demora, né? demora. Você tem algumas alternativas, e provavelmente boas alternativas, tem que escolher uma, né? Essas discussões. Uhum. Aquela, modelo A, modelo B, modelo C, cada um com suas vantagens e desvantagens, provocar um consenso que implica para cada um mudar seu jeito de trabalhar, implica para cada um determinado investimento, e depois a cultura, né? Que É. implantar aquilo, né? Agora vamos fazer Você diferente. tem que sair dali do seu tradicional. Tem que pensar, tem que gastar dinheiro, tem que mobilizar todos os técnicos das instituições todas. Enfim, não é uma decisão fácil. Se você não tiver como se diz assim, muito bem resolvido o que você vai fazer, é difícil convencer. A gente teve, assim, o mercado como todo, as pessoas que tiveram envolvidas nesse projeto, uma coisa muito positiva, que foi a capacidade de levar isso dentro das instituições e explicar dentro que, se a gente não fizesse isso, o Brasil ia ficar muito atrasado. Agora, o esforço foi violento, né? Foi muito esforço, acabou aquilo, eu sentia que todo mundo estava de ressaca, eu não queria fazer mais nada por um tempo. Tão louco que foi, mas assim,
Você vê, a gente até hoje colhe o benefício desse trabalho, né? Você vai falar de futuro, não? Quero falar de futuro agora, já Quer está já? caminhando para o final. É, Já então passa rápido aqui, tá vendo? Passa rápido, estamos finalmente lá. não, se a gente for falar de futuro, tem uma coisa muito importante que eu acho assim, que está acontecendo, e que está me preocupando sobremaneira. É assim, hoje, claro que tem 500 coisas preocupando. Qual é o impacto da tokenização na infraestrutura de mercado, nas Nossa, instituições vai ter que fazer outro tradicionais? episódio para falar É, disso, hein? Já está impactos convidado. que a gente não sabe para onde, né, como que isso vai mesmo acontecer, né? Isso está acontecendo de forma, ao contrário desse movimento que eu falei, que foi tudo com os reguladores, essa tokenização, né, essas Essa moedas, tokenização, o negócio está andando no ritmo dela. sem saber, né, se precisa de regulação, se não precisa, não estou dizendo que precisa, mas assim, sem ter essa questão de fundo sendo colocada. E qual é o benefício para a sociedade? No fim das contas, é isso que importa, né? A gente acha que isso tudo não foi benefício só para as instituições diretamente envolvidas, mas foi para os investidores e, consequentemente, Sim, para toda a você tem esse sociedade. mercado desse tamanho hoje. Sim, né? Enfim. Agora, no futuro, tem que como é que vai ser a inteligência artificial, como é que vai ser a tokenização, como é que vai ser o impacto disso tudo nessas, né? Assim, não sei se tem um fórum comum de mercado, como a gente teve naquela época, para discutir questões que tem, sempre vai ter disputa, e é justo que tenha, né? Sim, Competição, enfim, gente que é mais eficiente que o outro para apresentar a solução dentro desse campo, e é um negócio justo. Assim como foi lá atrás, nessas outras coisas que a gente falou sobre isso aqui. Agora, tem uma outra coisa que é mais simples do que isso tudo, que para mim e que está me preocupando, que é, por exemplo, a gente está liquidando em D mais dois, né? Não, mas já foi para 4, passou para Sim, 3. mas acontece assim, os mercados mais organizados estão liquidando em D mais um, entendeu? E a gente está para trás. Isso não aconteceu na nossa história recente de mercado. Assim que eu quero dizer, Estados Unidos, que é 50% do mercado de ações internacional, né? Eu acho que talvez seja até mais, hoje em dia com as sete Magnificent lá, liquida em D mais um. Se você pegar México, D mais um. Chile, Peru, Argentina, D mais um. Aí, por que que a gente não... Índia, D mais um faz tempo. China, D0, D1. A China consegue separar. Algumas coisas liquidam em D0, outras coisas liquidam em D1. Então, são mercados enormes, importantes, diferentes do nosso, parecido com o nosso, liquidando em D mais um. E a gente fez um esforço enorme para passar de D3 para D2, e parece que ficou cansado nesse processo Todo mundo de ressaca até hoje. até hoje, e a gente precisa urgentemente mudar para D mais um, pelo menos no meu ponto de vista, né? Sob pena de a gente ficar não só a estrutura, a infraestrutura principal, que é a bolsa e essas todas que eu falei, que é a clearing, a central depositária, a contraparte central, defasada em relação aos padrões internacionais, e como as instituições do mercado também, né, que ficam paradas assim. E o que para mim isso é relevante? Porque quando você está dentro do padrão internacional, a instituição lá fora, ela ajusta, quando, por exemplo, a DTCC, que é a Central Depositária, a Clearing, Contraparte Central Americana, ajusta para D mais um, isso significa que todo o ecossistema dela tem que se preparar para D mais um. Tá. Se, por exemplo, Europa tem D mais um, os mercados mais importantes em D mais um, então você vai ficar assim, eles têm que manter o sistema deles para D mais um e mais um para falar com a gente em D mais dois, Verdade, a gente já passou. entendeu? Então, isso é muito ruim para nós, eu acho. No fim das contas, eu acho que se você fizer um checklist, você olha lá, né? Então, ele é D mais 2. Mas quem mais é D mais 2? Ele, mas já é um apontamento, né? Já é assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? Porque a gente assim, vai custar, vai gastar, sim, mas a gente não pode rifar o nosso mercado, né? Enfim, em função desse tipo de coisa. Eu sei que tem tantas questões relevantes, como toda a nossa situação, taxa de juros alta, né? Faz tempão que a gente não tem um IPO, né? Enfim, Vai para 4 anos já. 4 anos que não tem um IPO. Tem muita operação, assim, de colocação de debênture, de título em renda fixa, mas não tem o mesmo impacto Não, não, sem dúvida. econômico, Sem dúvida. social, enfim, são operações de mais
médio prazo, enfim, não é uma operação para a vida, É. um outro tipo de compromisso, com transparência, com um monte de coisa, né? Enfim. Então, assim, esse é um ponto que não é tão complicado e que, para mim, está esquisito porque que não faz, Vai entendeu? ser esse ponto, né, Tom? Será que estamos caminhando para o final, Maria, mas tem mais uma coisinha. Será que quando a emergência dos outros temas, esse tema não ficou meio assim? Porque acho que a tokenização, a gente ouve muito assim, a tokenização vai acabar com a intermediação. Agora, com token, eu boto tudo na nuvem, meio que parece um mundo maravilhoso, assim, né? Eu, particularmente, tenho... Mas eu queria ouvir a sua opinião. Eu Por não quê? gosto essas coisas que as pessoas falam, a tokenização vai acabar. Não é assim fácil, né? Então, não, o que eu Porque, ouço falar, não, assim, porque a Bolsa está, não a Bolsa brasileira, as bolsas no mundo, né? Estão preocupadas, com porque não vai mais certeza. precisar de um intermediário para nada. Eu boto lá alguma coisa, alguém chega, faz oferta, eu chego aqui do outro lado, compro, liquida, tudo em blockchain, seguríssimo, não tem nenhum problema. Então, mas assim, de um lado, pode ser que isso seja verdade, eu não tenho certeza, né? E Não, principalmente eu não ninguém tenho tem. certeza da velocidade com que essas coisas vão acontecer. E por outro lado, a gente pode pensar que as bolsas tradicionais estão muito bem posicionadas para fazer isso de um jeito seguro, etc. e tal. Porque as pessoas falam que a tokenização vai resolver o sistema. Quando você vai destrinchar, cadê a segurança, a garantia de propriedade? Que Tudo são blockchain. temas. Tudo Não, blockchain. mas Esse aí, negócio é... quem administra a blockchain? Aí fica aquele negócio, né? Enfim, você tem a blockchain privada, tem a pública, né? Gente que perde. Se hoje, por exemplo, tem gente que perde ativo, imagina numa situação onde ele tem uma chavinha que se ele perder, nunca mais ele vê aquele título, né? Enfim. Então tem muita água para rolar, eu acho, nesse campo. E eu acho assim, que diferente do que as pessoas falam, essas instituições, bolsas, instituições financeiras, elas estão bem posicionadas para ocupar esse espaço. Se vão conseguir, óbvio, são outros 500. Eu acho que sempre assim. Algumas vão conseguir, outras não. Vai ser uma questão de você ser eficiente, enfim, né? E entender qual é o ponto que está na mesa, né? Não, eu concordo plenamente com você, concordo. Eu acho que nem se falava antigamente, né, que os bancões iam ser dizimados com Pix, com tudo isso, né? No fim das contas, você falou, estão super bem posicionados, talvez mude o papel. Agora eu estou atuando mais aqui. Tem mais gente oferecendo cartão de crédito. Mas eu continuo oferecendo, ele precisa da minha rede. E tem posicionamento que você vai fazendo, né? Pra conseguir, né? A gente achava que as big techs iam, né? Mas a gente está vendo assim como tem sido lento o processo de aprendizado das big techs para entrar no mundo dos bancos, né? Enfim. E por outro lado, como também não é fácil a jornada dos bancos para entender principalmente essa como lidar com o banco de dados, né? Que as Sim. big techs são mestres em fazer isso, né? Os bancos, você vê, tem vários no Brasil com esse projeto de É. integrar E banco ó, de dados e estão andando nessa história. mas já estão andando, mas é o que você falou, Já né? faz tempinho, né? Em ritmos, né? Cada um meio no seu quadrado. Marilis, terminamos. Ah, tá Você certo. viu? Foi rápido. Tem alguma coisa a mais que a gente não tenha falado aqui? Não, Hudson, queria te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de falar sobre um assunto que eu gosto tanto. É difícil falar sobre esse assunto, porque é um assunto meio boring, né? Mas, Não, enfim, mas é boring. sinceramente, esse nosso papo de hoje vai ser literatura obrigatória para os meus alunos. Tá certo. Marilis, muito obrigado. Foi um Um prazer, hein? abraço. Um abraço. Gente, mais um episódio aqui de Investimento Aberto, hoje com a Marilis Sardenberg, minha gente. Sabe tudo. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.